Hey, você aí do outro lado que não gosta de ler ou sente que nunca vai conseguir criar o hábito da leitura diária? Esse vídeo é para você. Talvez o problema não seja gostar de ler em si, mas sim a escolha dos livros que você tem feito. Hoje eu trago 10 livros para mudar isso de uma vez por todas na sua vida e você embarcar de vez no mundo literário. Espera aí, se você é um leitor voraz, já está acostumado a ler todo dia, é super experiente, talvez tenha alguma indicação aqui nessa pilha que você ainda não leu e eu te dou certeza que esses livros aqui são fantásticos. E se você já leu alguns desses títulos, deixe aí nos comentários para incentivar as pessoas a iniciarem a jornada literária delas e se apaixonarem pelo mundo da literatura. Teodoro indica. Meus Dias na Livraria Morisaki, do autor Satoshi Igisawa. Esse é um livro curtinho, 130 páginas mais ou menos, 140. A história de uma jovem que está passando por problemas na vida e aí ela decide abandonar o trabalho, ela fica sem trabalho, sem para onde ir, ela acaba indo morar em cima do sebo, da livraria de livros usados do tio dela em Tóquio, no bairro que tem mais de 1000 livrarias. É o bairro com maior concentração de livrarias no mundo, é uma atrás da outra, então ela vai morar nesse local. E isso deixa a história muito interessante. Por quê? Você que está iniciando a sua trajetória na literatura, começando a ler agora, começando a ter o gosto da leitura, o hábito da leitura, esse livro é muito legal porque a protagonista é igual a você. Ela não tinha o costume de ler, nunca tinha pegado o gosto realmente, nunca teve alguém para instruir ela, e aí ela está lá morando em cima do sebo, rodeada de livros, porque o lugar que ela está morando, os livros estão em estoque ali, tá tudo uma bagunça, porque o tio dela é meio bagunçadão. Então ela começa a ver aqueles livros e ela começa a ler. E ela começa a ler um atrás do outro, ela pede indicação do tio, conversa com o tio sobre os livros, e aí ela vira uma leitora voraz, ela ama ler e ela cria essa paixão pela literatura. Então eu acho que essa história aqui é muito legal para quem está começando a ler. Para quem já ama literatura, é maravilhoso, porque você tem a visão dessa menina andando no bairro, o bairro japonês chama Jinbutsu, em Tóquio, com várias livrarias, ela narra as livrarias que tem em volta, é muito interessante, é um livro meio que de conforto, que não vai ter muita tensão, super leve, então se você não gosta de um drama pesado, coisas levinhas, é esse aqui o livro perfeito para você começar. O Hobbit, de Tolkien, do nosso querido mestre da fantasia J.R.R. Tolkien. Aqui o livro a gente acompanha a aventura do Bilbo Bolseiro, um hobbit que é arrastado do condado pelo Gandalf o Cinzento para irem atrás de um tesouro que foi roubado dos anões pelo dragão Smaug. Esse livro é muito legal. Quem nunca leu Tolkien, eu aconselho começar pelo Hobbit, porque aqui a gente tem um Tolkien com a escrita um pouco mais leve, com menos descrições, Eu não acho que eu seja tão descritivo assim, mas com menos descrições do que a gente tem em O Senhor dos Anéis. Então, se você já viu os filmes, conhece o universo, ama o universo pela parte do cinema, eu aconselho muito começar pelo Hobbit, porque ele escreveu esse livro, era a história que ele contava para os filhos dele dormir. Então é um livro muito leve, é de novo um infanto-juvenil, mas aqui a gente tem o infanto-juvenil do Tolkien, Então é um infanto-juvenil escrito com a escrita mais madura, uma escrita um pouquinho mais complexa, mas a gente tem só uma trama acontecendo principal, que é o Bilbo indo atrás desse tesouro. Então ele vai por várias aventuras, é realmente uma jornada épica, é muito legal, é provavelmente um dos meus livros favoritos de todos os tempos, tanto que eu tenho uma coleção do Hobbit, vai ter vídeo sobre isso aqui no canal posteriormente. O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, fantástico. Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling, um menino órfão se descobre bruxo e entra no mundo mágico de Hogwarts. Ele é como se fosse um livro de detetive mirim, como se fosse um mini Sherlock Holmes do mundo mágico. Ele tem que desvendar um mistério que assola o castelo e entrar assim num mundo obscuro, descobrir quem roubou a Pedra Filosofal. Essa é a sinopse do livro. O livro é um livro muito simples, com a prosa. Para quem não sabe o que é prosa, prosa é como o autor escreve a sua escrita. Então é uma escrita leve, fácil de entender. A gente não tem várias tramas acontecendo, como se fosse uma novela que tem vários núcleos, várias histórias ao mesmo tempo, às vezes até fica meio confuso. E aqui não, aqui a gente tem uma história simples que vai direto ao ponto. É um infanto-juvenil, como muitos livros dessa lista são livros infanto-juvenis. Por quê? Porque livros infanto-juvenis, eles são
a porta de entrada para as crianças, para os adolescentes no mundo literário. Então eu acho que é uma das melhores maneiras, mesmo você adulto, iniciar a sua jornada no mundo literário e começar a gostar de ler. É que é uma aventura simples, em que a gente vê a formação de um grupo de amigos muito legal, que são a Hermione e o Rony, né? Talvez você já viu os filmes, né? Harry Potter é muito maior do que os livros, então provavelmente você já ouviu falar. Mas é uma história muito bonitinha, muito simples, direto ao ponto, com personagens super cativantes. O Harry no livro é um personagem muito legal, ele é um fuxiqueiro, então a trama acontece porque ele vai atrás da história, ele quer saber de tudo que está acontecendo no castelo. Anjos e Demônios, livro proibido pela Igreja Católica, do autor Dan Brown. Esse livro é muito legal, é uma história... A gente tem aqui o Robert Langdon, ele está dentro de uma conspiração no Vaticano. Então, para quem gosta de mistério policial, romance policial, de uma aventura rápida e de conspiração, né, teorias da conspiração, como eu adoro, vocês vão adorar esse livro aqui. É um livro viciante. É um livro daquele que eles chamam de turn page, que você lê uma página e quer já ler a outra, e uma atrás da outra. Os capítulos são curtíssimos, para realmente você não parar de ler. O Dan Brown escreve de forma que cada capítulo fica um gancho no final para o próximo. Então você não consegue parar de ler porque você quer terminar logo a história. O livro é muito bom, é super rápido de ler. Aqui a gente tem um personagem meio 2D, vamos dizer assim, que ele não é muito aprofundado como os outros personagens, outros protagonistas que eu mencionei aqui dos outros livros, dessa lista, mas é um livro que é realmente uma aventura mais fast food. Você vai ler, vai ser rapidinho, talvez até a história não fique muito na sua memória, mas é um livro que serve muito desse início da jornada literária, porque ele é rápido de ler, ele te dá gosto de continuar lendo e você vai querer ler coisas depois mais maduras, mais complexas. Então isso aqui é o início da sua jornada, não precisa ser o Anjos e Demônios, pode ser o Código da Vinci ou qualquer outro livro do Dan Brown. Todos eles seguem a mesma estrutura e são realmente livros muito legais para quem está começando ou para quem já lê também, porque o livro é super rápido. Você vai ler em menos de uma semana e vai se divertir muito. O Pequeno Príncipe, de um autor que eu não sei pronunciar o nome, um autor francês, um livro belíssimo em que o menino sai do seu pequeno planetinha e vai explorar o universo e depois ele acaba chegando na Terra e a gente tem várias frases marcantes que ele quando ele conversa, né, ele dialoga com o piloto, com a raposa e vários personagens muito cativantes do livro. Esse é um livro mais infantil do que infanto-juvenil, como Harry Potter, são para crianças menores, mas ainda assim é um livro que consegue encantar tanto adultos quanto crianças pela sua linguagem mais poética e também lúdica. É um livro muito rápido de ler, provavelmente você vai ler em 1 ou 2 dias, vai se sentir super empolgado e já vai partir para ler um livro mais longo, um livro mais complexo. Eu indico muito, é o tipo de livro, sabe aquela pessoa que só leu um livro na vida? Ou sei lá, ela só leu 2 livros, O Pequeno Príncipe e a Bíblia. E aí é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe geralmente é o livro que as pessoas que só leram um livro na vida só leram ele, porque é um livro realmente de muito fácil acesso. Eu indico muito, se você está querendo iniciar o seu hábito de leitura, começar pelo Pequeno Príncipe. Alice no País das Maravilhas, do autor britânico Lewis Carroll. Aqui Alice, uma menininha, ela vê um coelho falante. Ela vai atrás dele, ele está falando que ele está sem tempo e ela cai num buraco e cai no País das Maravilhas. Aqui é um livro de maluco, um livro de doidão. Ele brinca com a lógica do absurdo, né? É um humor do absurdo, né? Entra dentro da categoria aí do gênero nonsense, que as coisas não têm pé nem cabeça, mas não é tão bem assim, porque o Lewis Carroll era um autor que era fã de filosofia, leitor de filosofia e também era professor de matemática, então tem muita coisa legal que a gente dá para tirar de reflexão do livro também, apesar de ser um livro infantil. Tem muitas canções, muitas poesias. Essa edição que eu estou em mãos aqui é da Zahar, ela tem dois volumes aqui, as 2 histórias da Alice, né, que o Lewis Carroll escreveu. A gente tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Título gigante, essa tradução é muito boa, ela foi vencedora do Prêmio Jabuti também, de melhor tradução na época, então aconselho muito essa tradução aqui. Esse livro é muito, muito legal, também está na minha lista aí dos meus livros favoritos, não dos melhores livros, mas dos meus livros favoritos, por conta desse humor, dessa diversão, das coisas que a Alice encontra por lá. É uma aventura muito divertida, com muita reflexão escondida ali por trás de um livro de criança. Aconselho muito tanto para adulto quanto para crianças. Esse aqui entra na categoria do Pequeno Príncipe, de livros que, se as pessoas só leram um livro na vida, ou foi o Pequeno Príncipe ou foi Alice no País das Maravilhas.
ou foi a Bíblia. Sherlock Holmes, o estudo em vermelho do autor britânico Arthur Conan Doyle. Aqui eu tenho a versão da HarperCollins, que ela fez em 4 volumes todas as histórias do Sherlock Holmes escritas pelo Arthur Conan Doyle. Então são livros que tem 4, 5 histórias, tem contos. Sherlock Holmes eu colocaria dentro da categoria novela. O que é uma novela? Uma novela é um livro que tem em torno de 100 a 120 páginas, que é uma história mais curta. Um romance seria já um livro como Harry Potter, que já tem mais de 200 páginas e se alonga um pouquinho mais. Sherlock Holmes o Sherlock Holmes, o Estudo em Vermelho, é a primeira aventura do Sherlock e do Dr. Watson. O livro é narrado em primeira pessoa a partir das memórias do Dr. Watson. Então a gente não tem certeza se o Sherlock Holmes é esse piradão como ele coloca aqui no livro. Essa história é muito legal porque eles desvendam o mistério de um assassinato, então é dividido em 2 partes também. Bem interessante como é desenvolvido o mistério, como é a resolução. É uma leitura super ágil, com momentos inesquecíveis. Eu recomendo muito para você que não é da literatura, se você gosta muito de filmes de detetive, gosta muito de jogos de detetive, de mistério, gosta do true crime, eu indico muito começar por esse livro aqui, Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle e Agatha Christie foram responsáveis por popularizar esse gênero de romance policial. Então isso aqui é uma ótima indicação se você está começando o hábito de leitura, quer gostar de ler e já gosta de histórias de detetives, Sherlock Holmes é para você. Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, do autor britânico C.S. Lewis. Mais um infanto-juvenil, 4 irmãos descobrem um mundo mágico dentro de um guarda-roupa. Aqui é um clássico da fantasia, cheio de aventura, linguagem simples, e eu acho que é uma história que serve para qualquer idade. Talvez você já conheça pelos filmes da Disney. O primeiro filme adapta muito bem, então se você gostou do filme, eu tenho certeza que você vai adorar o livro. Vai ter uma adaptação nova pela Disney também. Estou bem esperançoso, espero que seja um filme muito legal, apesar que o primeiro já cumpriu o papel de ser uma boa adaptação. O livro, como eu disse, é simples. C.S. Lewis era amigo muito próximo do Tolkien, faziam parte do mesmo clube de escritores na Inglaterra. É um livro que é um pouco mais descritivo que os outros, mas ele não exige uma bagagem literária muito grande, não. Ele é um livro que ele se aproxima um pouco assim da escrita do Tolkien, no sentido que ele vai ter mais detalhes, ele vai ser uma leitura um pouco mais lenta do que você está acostumado de um livro como os livros do Dan Brown, do Stephen King ou o próprio Harry Potter, que são leituras um pouquinho mais rápidas. Aqui a gente tem a apresentação desse universo, a gente tem uma história que vai direto ao ponto também. Todos os livros dessa lista são livros que as histórias vão direto ao ponto. Eu recomendo muito que você comece. Crônicas de Nárnia são 7 livros, são 7 histórias. E eu recomendo que você comece pela ordem que o escritor concebeu as obras. Então esse foi o primeiro livro escrito pelo C.S. Lewis e eu recomendo que você comece por ele. É um livro muito bonitinho, muito legal. Essa edição aqui da HarperCollins é cheia de ilustrações. E ela também, para quem gosta da parte sensorial, a gente tem uma página bem porosa, bem legal de encostar. Então, recomendo muito as Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa. Gostou das indicações até aqui? Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Carrie, a Estranha, do mestre do horror, do terror, Stephen King. Esse livro aqui trata-se de uma adolescente com poderes sobrenaturais. Ela sofre uma série de bullying. E aí, algo terrível irá acontecer. É um livro que lida com temas da adolescência, relação de mãe e filha. Então é um livro que realmente é bem mais maduro do daqui da lista, dos que tem aqui na lista. É um livro mais maduro, mais complexo, mas ainda assim é uma trama simples e direta. A gente tem um plot principal, uma história principal acontecendo, e é isso que a gente vê acontecer. Eu não digo para você começar por livros mais grossos do Stephen King. Às vezes você já é fã de filmes de terror, já viu os filmes baseados nos livros do Stephen King, como It, como Iluminado. São livros muito grandes, 1000 páginas. Eu não recomendo de forma alguma porque provavelmente você vai travar se você não tem o costume da leitura diária, se você já não gosta de ler. Começa pela Carrie, que é fininho, aí você vai viciar no Stephen King, porque é uma leitura ágil, é uma tensão crescente, é uma leitura viciante que você senta e lê em um dia. Sul da Fronteira, Oeste do Sol, do autor japonês Haruki Murakami. Um homem revisita suas memórias e amores perdidos na adolescência enquanto tenta encontrar o seu lugar no mundo. Aqui a gente tem uma história um pouco mais
mais madura do que o restante da lista, uma história delicada sobre saudade, sobre pertencimento e encruzilhadas da vida. Aqui é uma história mais madura, realmente é um livro mais 18 anos, diferente dos outros livros aqui que eram infanto-juvenis ou um livro mais jovem adulto. Aqui a gente tem um livro mais 18, mas com a prosa simples. O Murakami escreve de forma muito simples, muito simplória, então é fácil de todo mundo entender, mesmo uma história que é tão introspectiva, que é um livro narrado em primeira pessoa, ou seja, pelo ponto de vista do protagonista, como se o protagonista estivesse escrito a sua história. Então a gente tem um ponto de vista dele das coisas, claro, enviesado pela visão dele de mundo, e é um livro muito introspectivo, muito legal para quem gosta de uma história mais intimista, né? Gosta de um drama, porque aqui a gente tem um drama também, é uma história de relacionamentos, então a gente tem romances, então é um livro muito legal que fala sobre família, sobre romance, sobre a relação, aqui a gente tem a relação do homem no Japão, né? O homem japonês e a sociedade à sua volta, como ele trata as mulheres, como ele vê família. Então é um livro muito legal, muito interessante, eu recomendo muito. É um livro mais complexo, mais maduro. Pô, como você recomenda um livro desse para ser o primeiro livro assim de quem está começando a ler? Porque a escrita realmente é simples, é feita, é uma escrita de frases curtas, capítulos curtos, então é fácil de acompanhar, gente. Então eu recomendo muito, se você quer uma história mais madura, não gostou de nenhum dos outros livros da lista, porque são livros mais infantis ou histórias muito mais mistério, esse aqui é um drama, tem romance, tem tudo que uma boa novela tem, só que mais enxuta e muito bem escrito. E agora tem 2 livros bônus aqui na lista, fica mais bonito no título, 10 indicações de livros para você começar a gostar de ler. Mas eu tinha 12 na verdade, então aqui a gente tem 2 livros bônus aqui. Eu vou começar com A Lenda da Caixa das Almas, da autora brasileira Paola Siviero, uma autora nacional fantástica. Esse aqui é o primeiro volume da série, vai ser uma trilogia, o terceiro ainda não saiu, então corre se você quer acompanhar a saga. É um livro simples, que a gente tem um personagem principal chamado Theo. O Theo se encontra, e meu nome é Teodoro, né? Lógico que eu já me simpatizei com o nosso camarada aqui. E o Theo, ele começa ali, a gente vê o mundo comum dele, a vida dele, e aí ele se descobre uma pessoa meio que especial, e ele vai ter que enfrentar ali os mistérios do mundo, espectros que assolam o universo. Os espectros são os monstros, né, desse universo. Então ele vai ter que enfrentar esses negócios, vai ter que tentar desvendar um mistério antigo que assola essa sociedade. Então é um livro muito legal, que brinca com a questão também dos animais, né? Tipo, a gente tem aqui os gatos, os cachorros, lá qualquer animal pode ser o seu ânima, que é como se fosse a sua contraparte no mundo animal. Ele é uma parte de você, é um pedaço da sua alma. Então é muito legal isso para quem tem pet, quem tem cachorro, quem tem gato. É muito emocionante essas partes, esses diálogos, a interação entre os personagens e os seus ânimas. Eu recomendo muito A Caixa das Almas, A Lenda da Caixa das Almas. Já tem a continuação e o terceiro livro deve sair esse ano também. Corre! E a gente tem também Contos de Lendi, do grande escritor brasileiro Rafael Djuki. Eu estou indicando contos aqui, eu só falei de romances, né? Mas a gente pode começar por contos também, por quê? Contos é uma estrutura menor. Eu falei de novela, que são em média 100 páginas, mas a gente tem também o romance, que é uma narrativa mais longa, e a gente tem os contos, que são essa narrativa mais curta, de 10 páginas, 15 páginas, super curto, mas com histórias muito legais. Aqui no caso do Contos de Lendi, eu estou indicando esse aqui porque não é uma antologia de contos que não tem nada a ver um com o outro. Eles se passam no mesmo universo. Então isso que é legal, você lê uma história, na próxima pode ter um personagem que está ali de fundo, que estava na outra, ou é uma história que vai se passar 2000 anos no futuro e alguém vai citar aquele evento histórico que aconteceu no conto que você acabou de ler. Então é muito legal essa estrutura que o Rafael Djuki criou para o livro dele. A gente conhece esse universo muito bem, com personagens super cativantes. Eu indico muito Contos de Lendi. Gostou de alguma indicação? Todos os livros citados aqui no vídeo estão no primeiro comentário fixado com o meu link de afiliados da Amazon. Você não paga nada a mais por comprar algum dos livros por esse link e ainda ajuda o canal. E me deixa nos comentários qual livro você ficou morrendo de vontade de começar. Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Tchau!